Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mari, eu tô lendo esse livro aqui, nesse momento, da Ruth Manus. Guia prático antimachismo para pessoas de todos os gêneros. Bem interessante, já tenho lido aqui, tem vários vídeos já sobre essa leitura e hoje lerei mais um pouquinho. Tem vários vídeos já que eu já tô praticamente no meio do livro, né? Então, se você estiver chegando por aqui agora, você já volta aí umas casinhas para voltar e ouvir, né? A leitura desde o início, se você quiser também, né? Obviamente. E aí hoje, o tópico que nós vamos começar a ler é o seguinte, abre aspas. Essa aí não é mulher, é travesti, fecha aspas. Então esse ponto aqui é bem interessante, sensível. Se você tem muitas dúvidas sobre esse assunto, fica por aqui que eu vou ler a escrita, né? Que a escritora Ruth Manus fez aqui para nós, tá? Escuta. Sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Como já dissemos, o machismo e a masculinidade tóxica nunca são incentivadores e geralmente nem respeitadores da diversidade. Mas, do que isso, eles pregam um certo orgulho da não compreensão da pluralidade de existências. Já vi uns comentários tipo, quando vai falar, né, da diversidade LGBTQIAPN+, as pessoas dizem assim, LGBTZAKY, né, principalmente a galera da extrema direita. Homens e mulheres, tá? Porque eu já vi certas pessoas da política da extrema direita, não vou dizer o nome não, para não dar ibope, né? Essas pessoas, elas costumam fazer isso num tom de deboche, né? E se achando, porque desmerece, né, as pessoas, a diversidade que existe entre as pessoas, entre nós, né? Voltando, classificam tudo de forma rasa e maniqueísta, certo, errado, bom e mal. Aquela minha mesma avó sempre me disse que o que as pessoas fazem da cintura para baixo não me interessa. Só me interessa o que elas dizem e pensam. É uma frase simples e que faz muito sentido. Entretanto, entender o mundo que nos cerca facilita a tarefa de respeitar as diversidades, as diversas formas de existência com as quais convivemos. Sexo biológico não se confunde com a identidade de gênero, que, por sua vez, é uma coisa completamente diferente de orientação sexual. Vamos lá. O sexo biológico está atrelado a certas características físicas, mais especificamente genitais. A identidade de gênero tem a ver com a relação da pessoa com ela mesma, com seu corpo e suas ideias, com a forma como se apresenta ao mundo e como quer que os outros a entendam. A orientação sexual tem a ver com a atração física, emocional e romântica que se tem por outros. Vamos falar sobre cada um desses conceitos. Bem legal essa parte, né? Porque vai esclarecer muitas dúvidas quem tenha, né? Caso alguém tenha aí. Então, ela vai falar agora sexo biológico. Quando nascemos, os médicos observam os nossos genitais e afirmam, é uma menina, é um menino. E assim, nosso sexo é definido como feminino ou masculino. Trata-se de uma questão biológica. Todavia, algumas pessoas podem nascer com um genital masculino, mas ter internamente algum órgão reprodutor feminino, com ovários, por exemplo. Ou seja, além da combinação de cromossomos XX, feminina, e XY, masculino, também pode ocorrer a combinação de XXX,
XXY ou XYY, resultando em pessoas intersexo, conforme Jaqueline de Jesus ensina em seu artigo Guia Exclusivo dos Muitos Gêneros. É importante compreender que ser um indivíduo intersexo não significa ter uma patologia, mas uma característica física menos comum. As pessoas intersexuais podem decidir fazer cirurgias ou não, uma vez que é plenamente possível ter uma vida saudável desta forma. No entanto, é muito comum que as pessoas que nascem com essa característica sejam submetidas a cirurgias ainda quando bebês, quando seus pais escolhem uma genitália e, segundo a lógica cis, consequentemente, uma identidade de gênero acompanhada a essa escolha. Não é incomum, nesses casos, que a pessoa nem saiba que nasceu intersexo ou que venha a descobrir muito mais tarde, o que causa enorme sofrimento. Vale lembrar também que a antiga denominação hermafrodita para pessoas intersexo não é mais usada, sendo considerada pejorativa. Fica a dica. Aí agora, identidade de gênero. Gênero é uma construção social que não depende do sexo biológico. Quando falamos na ideia de mulher ou homem, não pensamos automaticamente em vagina e pênis. Pensamos em pessoas com cortes de cabelos, roupas, sapatos e comportamentos. Nossa imagem de mulher, por exemplo, é ampla. Pode envolver clichês como cabelos longos, vestidos e flores, assim como pode se relacionar a elementos menos identificados com o feminino, como cabelos curtos, roupas básicas e funcionais, e gosto por lutas violentas. Isso é uma construção social, isso é gênero. A vagina é o sexo. As pessoas que se identificam com o gênero feminino e têm o sexo feminino, assim como as que se identificam com o gênero masculino e têm o sexo masculino, são denominadas pessoas cisgênero, aquilo que a gente chama de pessoas cis. Elas nasceram com um determinado sexo e se identificam com a construção social de gênero daquele mesmo sexo. Vale lembrar que para alguém ser cisgênero, não é preciso corresponder a todo o estereótipo de gênero. Uma mulher pode gostar de cabelos curtos e nunca usar vestidos, mas, mesmo assim, sentir-se identificada com o gênero feminino. Nem todo mundo se sente assim e isso não é uma opção ou algo que as pessoas escolhem. Elas simplesmente são assim. Há pessoas que nascem com o sexo feminino e desde criança se identificam com o gênero masculino e vice-versa. Há também outras possibilidades sobre as quais falaremos mais adiante. E assim como no caso das pessoas intersexo, precisamos esclarecer que isso não é uma anomalia. É uma simples característica. Pessoas em que sexo biológico e gênero coincidem são pessoas cisgênero, como dissemos. Pessoas que não vivem essa coincidência são pessoas trans. Costuma-se dizer que o termo transgênero é um grande guarda-chuva que abriga uma série de características mais específicas. Um dos termos mais conhecidos é transexual, devendo ser especificado como homem transexual ou mulher transexual. Também podendo ser abreviado para homem trans ou mulher trans. O vereador Tami Miranda
filho da cantora Gretchen, é um exemplo de homem transexual. A cartunista Laerte é um exemplo de mulher transexual. Outro exemplo interessante é o do ator Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu de Covid-19 em 2021. Paulo era um homem cisgênero, ou seja, um homem que se identificava com o gênero masculino. Paralelamente a isso, Paulo era homossexual e casado com outro homem. Como ator, Paulo interpretava diversas personagens, entre elas a querida Dona Hermínia. Para isso, ele se caracterizava como mulher, usando vestidos, maquiagens e bobs no cabelo. Essa interpretação artística em nenhum momento alterava sua identidade de gênero enquanto homem cisgênero. No fim do dia, o ator se descaracterizava, voltando à sua identidade masculina, que em nada se confunde com a sua homoafetividade. Muitas pessoas se perguntam se só devem usar os termos homem transexual e mulher transexual quando a pessoa faz uma cirurgia de mudança de sexo. A resposta é não. Não importa se a pessoa é ou não operada. Não importa se a pessoa é ou não operada. Vou dizer de novo. Não importa se a pessoa é ou não operada. Isso é um assunto íntimo que não nos diz respeito. Só importa saber com qual identidade ela se sente confortável. Se a pessoa se identifica como mulher, vamos tratá-la como mulher. Se a pessoa se identifica como homem, vamos tratá-lo como homem. Simples assim. Existe também o termo travesti, que, em sua essência, não difere da mulher transexual. Ocorre que o termo travesti ainda é muito estigmatizado, para estar associado a uma noção de marginalidade, pobreza e exploração sexual. Rita Von Hunt, em um vídeo no qual explica brilhantemente a sigla LGBTQIA+, pontua que, de modo geral, quando estamos em ambientes mais elitizados, mais ricos e frequentemente mais brancos, o termo mulher trans é mais utilizado. E quando estamos em situação de pobreza e marginalização, o termo travesti é mais utilizado. Existe uma luta muito grande pelo respeito às travestis. Respeito às travestis. Sempre no feminino, a travesti. A travesti. E não o travesti, é a travesti. Já que se trata de uma identidade feminina, por isso, para hastear essa bandeira de acabar com a marginalização dessas pessoas, algumas mulheres preferem se identificar assim, e não como mulheres transexuais. Ainda dentro do guarda-chuva transgênero, temos as pessoas não binárias, queer ou andróginas, que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o feminino. São aquelas que frequentemente se encontram em um espectro de identidade de gênero e orientações sexuais variadas, sem estereotipagem masculina ou feminina. Os cantores Demi Lovato e Sam Smith são exemplos de pessoas que se declaram não binárias. Além dessas classificações, ainda há outras dentro do termo transgênero. O vídeo que mencionei da Rita Von Hunt pode dar boas explicações sobre isso, mas a questão principal é, independentemente da classificação, não podemos problematizar a existência de outras pessoas, não importando de que forma elas se sentem confortáveis. Certas vidas são extremamente desafiadoras. O mínimo que podemos fazer é ter respeito por elas. Agora mais o outro ponto, né? Orientação sexual. Até agora só falamos sobre identidade de gênero, ou seja, sobre as pessoas perante elas mesmas e em relação ao mundo, definindo suas identidades.
Passemos então a falar sobre a orientação sexual, que é a atração física, emocional e romântica que as pessoas sentem pelos outros. Lembremos sempre que falar em orientação sexual e não opção sexual, é orientação sexual, já que de fato não se trata de uma escolha, tá? Não é uma escolha. Uma coisa importante: o que define nossa orientação sexual não é o nosso sexo, e sim a nossa identidade de gênero. Para mim, por exemplo, isso não muda nada, já que sou uma mulher cisgênero. Mas para uma mulher trans, vamos chamá-la de Ana, para exemplificar, que nasceu com o sexo biológico masculino, mas se identifica com o gênero feminino. O que importa para determinar sua orientação sexual é o gênero feminino. Pessoas heterossexuais se sentem atraídas pelo gênero oposto. Por exemplo, qualquer mulher que se sinta atraída exclusivamente por figuras masculinas é tida como heterossexual. É o meu caso, e pode ser o caso de Ana, mesmo que a Ana tenha nascido com o sexo masculino. O fato de ela se identificar como mulher e ter atração por homens a classifica como heterossexual. É sempre legal lembrar que a nossa sexualidade não é algo imutável, consequentemente, nossa orientação sexual também não. Uma pessoa que passou 50 anos se identificando com a heterossexualidade pode perfeitamente, em outra fase da vida, identificar-se com a bissexualidade ou a homossexualidade. Isso não quer dizer que ela viveu 50 anos numa mentira ou enganando as pessoas. Embora assumir certas formas de sexualidade seja um grande desafio numa sociedade conservadora e homofóbica, a sexualidade é mutável. Pessoas que se sentem atraídas tanto pelo gênero masculino quanto pelo feminino são consideradas bissexuais. Uma pessoa bissexual não está indecisa, ela sabe que sua atração não se limita a um único gênero. Discursos como mulher que gosta de mulher é porque nunca teve um bom homem são tão absurdos quanto ignorantes. Já aqueles que se sentem atraídos por pessoas do mesmo gênero são tidos como homossexuais. Nesse ponto, é interessante falarmos sobre algumas questões terminológicas. Não se fala em homossexualismo, porque o sufixo ismo designa uma patologia, doença. Mas se fala homossexualidade. Alguns preferem o uso da palavra homoafetividade para desconectar o conceito de uma hipersexualização dessas pessoas. Existem também as pessoas assexuais, que não exercem a sexualidade de nenhuma maneira, sentindo-se confortáveis em não ter esse como um tema de sua vida. E as pansexuais, que se interessam por pessoas em geral, sem limitação de gênero. Ou seja, bissexuais se interessam por figuras masculinas e femininas, enquanto pansexuais podem se interessar pelo masculino, pelo feminino, pelo não binário ou queer. Por pessoas que estejam em processo de mudança de sexo. Enfim, de um modo geral, não há fatores excludentes para a atração de uma pessoa pansexual. E gera muita dúvida, né? Sobre esses conceitos aqui. Então, é legal ouvir de novo, né? Para ir decorando esses conceitos, que é muito importante. Então, eu vou dizer de novo, tá? Ó. Bissexuais se interessam por figura masculina e feminina, enquanto pansexuais podem se interessar pelo masculino, pelo feminino, pelo não binário ou queer. Por pessoas
que estejam em processo de mudança de sexo. Enfim, de um modo geral, não há fatores excludentes para a atração de uma pessoa pansexual. Compreender a sigla LGBTQIA+, nos torna mais humanos e empáticos e nos dá uma capacidade muito maior de ter alguma dimensão dos desafios que certas existências enfrentam. Dedicar algum tempo e estudar a diversidade é uma forma de também entender o tamanho dos nossos privilégios. É interessante pensarmos em quantas vezes ainda ouvimos alguém dizer que fulano deve ser gay porque ele é afeminado. Todavia, já sabemos que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Um homem pode ser afeminado e continuar sendo heterossexual, já que essa é uma questão de expressão de gênero e não de orientação sexual. Assim como um homem pode ter comportamento típico masculino e ser casado com outro homem. Talvez o segredo esteja em abandonarmos nossos rótulos e conclusões precipitadas, estando mais interessados em ouvir do que em formular sentenças que nunca nos foram solicitadas. Em 2013, o Alto Comissariado da ONU pelos Direitos Humanos criou um diretório que trata exclusivamente sobre as questões de identidade de gênero, bem como da homofobia, bifobia, transfobia pelo mundo. Livres e iguais. Tem um site www.unfe.org/pt-pt. Bem completo em português, com respostas e muitas dúvidas que podem surgir para as pessoas que buscam conhecer melhor o tema. Mas sempre gosto de ressaltar: conhecer e compreender as classificações é algo construtivo. Mas não devemos tentar entender o que leva cada pessoa à sua identidade de gênero e orientação sexual. Nesse caso, não nos cabe entender, nos cabe aceitar. Desconstruir o machismo é algo que passa por compreender que a sexualidade não é binária, bem como aceitar que não há formas certas e erradas de existir. Para sermos antimachistas, não basta respeitarmos as mulheres cisgêneros e heterossexuais. Para não sermos machistas, é essencial respeitarmos seres humanos de um modo geral, independentemente de nos identificarmos ou não com suas formas de ser. E não se trata meramente de tolerar, se trata de acolher. Finalizou aqui, e aí agora ela vai dar aquelas sugestões lá, né, que ela sempre dá no final dos textos. Para saber mais sobre esse assunto, né, aí ela colocou aqui guia exclusivo dos muitos gêneros, que é aquele artigo que ela indicou, da Jaqueline de Jesus, incluído no livro Você Já é Feminista, de Helena Berto e Nana Queiroz. Legal. Aí tem um vídeo, né, de 5 minutos, da Rita Von Hunt, que ela também citou aqui, falando sobre LGBTQIAPN+. Tempero Drag, da Rita Von Hunt. Aí tem mais um outro vídeo aqui que ela tá citando, que também fala sobre LGBTQIAPN+, parte 2, da Rita Von Hunt. Aí o problema das mulheres nos Jogos Olímpicos, também é um vídeo, você pode jogar, né, esse título e vai aparecer no YouTube. No canal do Átila Lamarino. Aí tem Queer, uma série original da Netflix. Aí tem Sex Education. É legal, eu vi essa série. Essa série é muito boa, tá na Netflix também. Educação sexual, bem legal. Aí tem o PCO da Cultura com Caio Batista, João Melo, Hilário Júnior. E é isso que ela deixa de indicação aqui pra gente, pra quem quiser aproveitar e aprofundar o assunto, né?
pesquisar mais e estudar mais e ficar mais esclarecida e parar de passar vergonha na vida, né? Enfim, minha gente, essa é a minha contribuição para essa sociedade conservadora, antipática, ignorante e preconceituosa. Por isso mesmo estou lendo esse livro aqui, que é muito interessante, didática, ela é muito didática, né, vocês percebem? E maravilhosa, né? Enfim, é isso por hoje, até a próxima leitura, onde continuarei a ler o livro dela para vocês, Guia Antimachismo. Obrigada por ficar até aqui comigo, até o próximo vídeo, tchau, fui!